Bom dia, moçada. Friozinho, viu? Gabrielas, Biancas, Tainá, Matheus, Vitória, Nath, Raquel, João. Todo mundo chegando, né? Bom ver vocês aí. Né? Jamison, Raquel, opa, muito bom. Vamos ver como que a gente... Aqui também tá sol, mas tá frio, viu, Silvia? Tá friozinho pra caramba. E a gente ainda fica no quarto trancado aqui para não ter interferência de som, né? Então, Maristela, professora, bom dia. Oi, Mari, bom dia. Bom dia. O pessoal tá chegando aí, tá entrando? Já tem bastante. 20, né? Uhum. Laís, Adélia, né? Chamo de Adélia. Né? Andressa eu não vi ainda aí, Adélia. Vitor. Mateusão escolheu uma bela foto. Sorridente aí. Bacana. Bom dia, Vitor. Bianca, Castilho. Né? Tá todo mundo chegando aí. Natália. Nadine. Né? Éfore. Milena. Bom dia. E aí, João? Dormiu bem? Não é fácil. Lá, né? Caras. Tem bastante. Marcele, Milagro. Ô, Mari, nós já estamos com 27. Tá. Você acha que dá para começar a passar as informações ou espera mais um pouquinho? Milagro. Vamos falando, né? Bom dia. Então, semana que vem nós faremos a TD3 pelo Google Forms, tá? Então, em torno de 10h15, 10h20, né, professora? A gente dará início à prova, na distribuição lá para vocês, né, do link. Aí, todo mundo recebendo, nós daremos 50 minutos para vocês responderem as questões e depois enviar. Alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pessoal, então assim, ó, já 50 são minutos 10 é e muito? Já Ele está são... falando que 50 minutos é muito, mas se entregar antes não tem problema, não. Tá? Já são, ó, 10h40, né? Tem gente entrando Tá. ainda. Eu sei que atrasou um pouquinho ali por causa do que tinha gente, mas assim, ó, como que nós vamos combinar? A gente vai se encontrar aqui no Zoom, a gente vai abrir aqui no Zoom às 10h30, né, em ponto, a não ser que atrase ali alguma coisa por causa de outra aula. Mas assim, a gente vai conversar um pouquinho, uns 5 minutinhos, e vai começar a mandar a prova para vocês. A gente vai sair do Zoom e vai mandar a prova para vocês. Então, assim, a prova tem 15 questões, tá? Não precisam ficar preocupados, que vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer nesse tempo. Então, não precisa ficar... Não, tá? Conforme vocês vão fazendo, vocês vão enviando, e aí a gente
termina. Vai dar 50 minutos aí de prova, então vai dar para vocês fazerem tranquilamente, tá? Todas com alternativa, porque é pelo Google Forms, então a gente vai fazer por alternativa. Múltipla escolha, porque assim fica mais fácil correção, não dá confusão na hora de correção, de falar que avaliou de uma forma ou de outra forma, tá? Professora. Oi. Bom dia. A prova vai ser referente a esses textos de hoje ou não? É geral? Não, é assim, ó. Prova de usar para alguma coisa esses textos? Como que vai funcionar? Prova de COI, Marcele, é referente a tudo que vocês já tiveram nas outras disciplinas. Então, não é só, assim, referente a esses temas. Vocês percebem que assim, vocês estão tendo aula de endodontia, aula de planejamento reabilitador. Então, na verdade, elas são mais específicas das disciplinas, tá? Mas nada que vocês não tiveram nas disciplinas em periodontia, em endodontia, é tudo para diagnóstico, tudo que se fala o tempo todo aqui, tá? Então, vocês não precisam ficar restritos aos textos, mas assim, isso daí já vem vindo de um conhecimento geral que vocês foram tendo durante todo o curso de graduação. Tudo bem? Tudo ótimo, professora. Era só que eu estava curiosa por causa do texto, se ia fazer alguma coisa com eles específico, entendeu? Mas não, tá ótimo. Não é nada específico, mas é tudo que a gente já fala aqui. Planejamento, diagnóstico, né, professora Maricela? Sim. Professora, pode falar. Bom dia. Bom dia. A gente fez esses dias atrás uma prova também com alternativa também, e 50 minutos a gente começa a ler, fica nervoso, não consegue enviar no tempo. Eu não estou, assim, querendo causar, mas a gente realmente fica muito estressado e não consegue se concentrar, e até às vezes com 1h30, a última prova que a gente teve agora de pediatria, elas eram todas alternativas, e aí quando a gente começava a ler, a gente queria ir para outra, pelo menos eu estou falando por mim, né? Não sei se é porque eu sou mais velha, fico mais lerda, mas aí eu estou lendo, quero prestar atenção, aí eu deixo uma para poder ir para outra, eu esqueço que eu não fui, porque estou na correria. Será que só, assim, existe a possibilidade de vocês pensarem de aumentar um pouquinho, e aí depois vocês dão a resposta? Se pode? Porque a gente teve 1h30 para fazer a de pediatria. Eu, mesmo com 1h30, fiquei tremendo aqui, tentando ler. Eu acho que, é claro que cada um está aí numa situação de vida diferente, mas é horrível, sabe? A gente com 15 questões, juntando tudo. Então, se pudesse, com carinho, talvez para um outro momento, pensar, eu agradeceria muito. Não sei se todo mundo pensa como eu, mas eu fico realmente muito desesperada com 50 minutos. É que eu acho que na proporção do número de questões para responder, vai ficar muito tranquilo, não é complicado, não. 50 minutos eu acho que vai ficar até longo, né? Comparativamente, quando a gente dá aula, uma prova dessa aí vocês fazem em 25 minutos, mais ou menos. Começa todo mundo já a entregar e fica, no final, um ou outro aluno. Eu acho que 50 não vamos ter problema. Pode ficar tranquilo. Tá bom? O que mais, gente? Mais alguma dúvida? É assim, ó, vamos tentar, então, todo mundo tá às 10h30 certinho aqui, até para a gente não se atrasar no tempo, porque a gente tem que começar a enviar, né? A partir do momento que a gente vai estar enviando para o último, vocês vão estar tendo tempo de fazer, então podem ficar tranquilos com relação ao tempo, que vai dar tudo certo, tá bom? Como eu falei, pessoal, vocês vão começar a receber alguns e-mails, tá? Eu só estou esperando receber hoje as últimas atividades de hoje, então provavelmente quem já enviou tudo vai começar a receber o e-mail a partir de hoje, e alguns vão começar a receber os e-mails a partir de amanhã, dependendo do tempo que foi enviado.
Vocês viram que eu enviei uma atividade para vocês hoje, né? Na verdade, é uma leitura complementar, eu coloquei 2 artigos para vocês lerem e ter um embasamento melhor até para responder essas atividades que a gente já passou para vocês e que vocês estão recebendo um feedback, né? Então, como eu já expliquei, quem não recebeu o e-mail não precisa ficar preocupado, e quem receber, né, os e-mails, dá uma olhada também nos textos, né, dá uma estudada para responder de uma forma melhor, porque isso tudo que a gente está fazendo é para ajudar vocês, com que vocês aprendam essa forma de planejamento, essa forma de pensar melhor num diagnóstico. Então, assim, às vezes a pessoa responde, não presta atenção, assim, realmente no que está sendo perguntado, né? E no que tem que responder, porque a gente pede para discutir ali a resposta, por que que você vai fazer aqui, isso ou aquilo. Então, assim, respondam direitinho, né? Assim, com mais tempo, com mais dedicação, para vocês terem conhecimento sobre o assunto mesmo. Porque não adianta a gente pegar, vocês entregarem e tudo bem, depois a gente corrige e tudo mais, mas vocês têm que pensar. Porque daqui a pouco vocês vão estar no consultório de vocês trabalhando e vocês vão ter que pensar sozinhos, né? Então, assim, é por isso que a gente está fazendo dessa forma e está fazendo vocês pensarem de novo nessas respostas que vocês estão dando, tá? Assim, na sequência, hoje a gente deveria fazer a discussão, né, e a correção daquela atividade de saúde pública, só que, como alguns alunos ainda vão refazer essa atividade, que é a atividade 9 e a atividade 10, né, atividade 9 e atividade 10, e a 7 também de odontologia hospitalar, eu preparei um outro caso aqui, na verdade, baseado naqueles, muito parecidos, e nós vamos discutir. Só que eu quero a participação de vocês. Eu não vou mostrar o caso, perguntar e dar resposta. Vocês vão fazer esse exercício comigo. Eu tenho feito isso em outras disciplinas, está sendo muito interessante, mesmo porque tem a participação de vocês, então é isso que nós vamos fazer hoje. Outra coisa que eu gostaria de pedir encarecidamente é que a gente saia todo mundo da aula ao mesmo tempo quando terminar, porque nós temos uma reunião de corpo docente ao meio-dia e nós vamos usar o Zoom, tá? Então sempre fica aluno na sala, que nem agora atrasou lá a outra aula, porque ficou um aluno na sala. Então, assim, liga o computador, liga aí, sai de perto, né? Ou esquece de desligar. Então, assim, cuidado com isso, por favor, tá? Em outras disciplinas, às vezes a gente atrasa muito para entrar mais de 15 minutos, tem que pedir para o professor Vitor derrubar, porque tem aluno que fica na sala. Então, por favor, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para isso. Eles têm feito, né? Professora Maristela quer falar mais alguma coisa? Professor Cássio? Só se eles tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar sobre alguma coisa. Querem falar mais de alguma coisa? Para eles ficarem tranquilos. É tudo feito construtivamente. Podem ficar tranquilos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Acho que tá tudo ok, professora. Pode começar. Bom, pessoal, esses casos que eu estou passando para vocês, né? Eles foram cedidos pela professora Roberta, vocês já tiveram aula com ela. A gente deu aula junto aí já em COI, e eu e ela em outras disciplinas, então a gente também está acostumado a trabalhar junto, e ela gentilmente cedeu essas imagens aqui para a gente fazer as atividades, tá? Então, assim, ó, nós vamos começar aqui. Espera lá. Epa. Não é isso. Só um minutinho, gente.
Aqui. Ah, que bom, agora não vai. Espera lá. Aí. Então, vamos começar aqui, ó. Nós temos um paciente com 15 anos, ele apresenta-se no consultório odontológico queixando-se de cavitações nos dentes e dor quando toma água gelada e quando come doce no dente 16, né? Então, o que a gente observa aqui no paciente? Um acúmulo de placa generalizado, presença de manchas brancas na cervical da face vestibular do 11 e 12, presença de cavidade no 21 e no 22, gengivite generalizada e sulcos escurecidos na oclusal do 16. Então, é isso daqui que a gente observa, tá? Claro que essa imagem aqui dos incisivos é logo quando o paciente chega, então vocês percebem aqui muita presença de biofilme, né, de placa, e aqui do lado direito, logo após, né, uma profilaxia, até para a gente poder fazer um exame do paciente, porque a gente sabe que a gente tem que estar fazendo o exame das lesões, né, após uma profilaxia, para a gente poder ver muito bem a característica dessas lesões. Então, aqui a gente consegue observar, como foi dito, as lesões aqui de mancha branca no 11 e 12, a presença de cavitação no dente 21, nos dentes 21 e 22, e a presença de sulcos escurecidos na oclusal do dente 16, né? Então, assim, visualizando o caso, o cliente consegue perceber aqui, né, a presença de gengivite, olha essa gengiva como é que tá. Então, a gente tem que analisar esse paciente para a gente poder fazer o planejamento dele, né? Então, assim, a gente vai pensar num planejamento também para esse paciente e nós vamos pensar nos diagnósticos aqui isolados para cada dente, tá certo? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai perguntar, né, o que vocês deveriam saber, é quais são as medidas educativas preventivas que podem ser instituídas para o caso. Então, assim, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, não adianta só eu falar, tá? A gente já falou disso, vem falando isso desde o primeiro ano da faculdade, e agora eu gostaria que vocês falassem. Então, assim, o que vocês acham que a gente tem que fazer como medida educativa e preventiva para esse paciente? Vocês podem abrir o microfone, claro que a gente vai aí cada um falar um por vez, mas vocês podem ir falando, pode abrir o microfone e falar. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Esse que você está fazendo é o da COI atividade 9 ou 10? Nenhuma das duas. É um outro caso. Ah, não é... Ah, meu Deus. Tá. Eu achei que era um dos que a gente estava fazendo e daí eu não tinha visto. Não. Esse você não mandou ainda? Não vou mandar. Esse é só para discussão em aula. É um exercício para ajudar vocês a responder aqueles casos. Né? Entendi, Professora. entendi. Oi. Eu acredito que pela idade, eu não sei se eu tô certa. A primeira coisa que eu tenho que prestar atenção, tô falando eu, no caso, se eu fosse já profissional. Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é que é um adolescente de 15 anos. Então, primeiro eu tenho que fazer o vínculo, né, paciente profissional, para que ele escute as motivações, né, e tudo que eu vou falar a respeito da parte educativa. Porque não adianta, o adolescente ele não presta muita atenção, né? Se você não criar esse vínculo. Ainda mais se chegou nessa situação de placa bem evidente, né? Uma placa bem... Se vê que ele não tem higiene oral boa, né? De boa qualidade. Não tem, né? Então, eu acho que a primeira coisa é esse vínculo mesmo. Eu não sei se eu tô certa. Silvia, né, pessoal?
É assim, a primeira coisa que a gente vai fazer, lógico, o pessoal está escrevendo aqui no chat, é uma motivação de higiene oral. Né? A gente sempre tem que lembrar que a gente tem que ver quem é o nosso interlocutor. Né? Se é uma criança, se é um adolescente, se é um idoso. E a gente vai ter que conversar com ele conforme essa idade, conforme, como que eu falo? Conforme as características desse paciente. Então, assim, não adianta, né, a gente ficar passando coisas muito infantis, porque ele é um adolescente. Então, a gente tem que saber quem é o interlocutor, até para a gente conseguir realmente esse vínculo com o paciente, tá? Então, aqui a gente está vendo que é um adolescente, e aí, realmente, a partir desse vínculo, a gente vai passar as informações sobre motivação. Então, aqui está todo mundo falando, né, sobre instrução de higiene oral, sobre ensinar a passar o fio dental, sobre dieta, né? Então, assim, eu gostaria que vocês podem abrir o microfone, tá, pessoal, para falar para ele, para a gente conversar sobre isso. Então, assim, ó, vamos ver. A gente está falando aqui sobre escovação. Vocês estão falando sobre motivação e a gente passar a escovação, né? O que a gente deve conversar com ele sobre a escovação? Aqui já escreveram, né? Ah, escovar 3 vezes ao dia. O que mais? A forma da cabeça pequena, cerda macia, mas nem tanto, porque às vezes o adolescente não escova adequadamente, essas coisas. É isso que você quer saber? O tipo da escovação? Isso, a gente vai passar tudo para o paciente, né? Então, assim, qual é o melhor tipo de escova, como deve ser a escova, o que mais? O que mais, gente? Pasta fluoretada, estão escrevendo, solicitar diário alimentar para controle de dieta, fio dental, pasta fluoretada, tipo de escova. Pessoal, nesse movimento a gente vai passar tudo isso para o paciente. Que tipo de escova que é melhor, que fio dental, né, ou fita dental, a gente vai tirar as dúvidas. A gente tem que passar todas as informações para o paciente, tá certo? Então, assim, ó, que tipo, vamos lá, falou sobre a escova, que tipo de escova? A gente vai passar uma técnica de escovação para ele, não vai? Ou só adianta falar que ele tem que escovar 3 vezes por dia? Porque tem muito paciente que fala que escova 5 por dia e chega, não nesse estado, mas chega com biofilme, porque ele não está executando a técnica correta. Então, a gente tem que falar qual técnica, a gente tem que mostrar qual técnica que esse paciente vai usar? Sim, né? Qual técnica que a gente poderia indicar para esse paciente? Olha a quantidade de biofilme que ele tem. Técnica de base modificada? É assim, ó. Ele é um adolescente, né? Então, assim, a gente sabe que a técnica de fones, que é a técnica da bolinha, a gente passa para criança. Então, a gente pode realmente passar uma técnica de estímulo, uma técnica de base modificada, né? No começo, eu acho que o ideal é a gente passar uma técnica mais simples, né? Por quê? Para ele pegando o jeito, porque olha a quantidade de placa que ele tem, né? Então, assim, a gente pode até começar com uma técnica de fones, mas, na verdade, o ideal aqui é uma técnica de estímulo ou uma técnica de base ou base modificada, que vocês sabem aí que não tem tanta diferença, né? Então, a gente vai indicar qual técnica escovar, qual técnica ele vai fazer. E como que a gente mostra isso para o paciente? Com uma escova e um modelo, ou então mostrando para ele, depois fazendo ele fazer na nossa frente com o espelho. Mas será que me passou na cabeça como um adolescente hoje em dia, de 15 anos, ele está com logo os anteriores dessa forma? Será que é porque ele tem um nível social bem
carente ou ele pode ter alguma alteração psicológica também? Olha, Dani, aqui nesse caso a gente tem essa descrição, assim, ele não está falando nada que ele tem nenhuma deficiência motora, que ele é um paciente que não consegue escovar, né? Então, assim, às vezes é por desconhecimento mesmo, ele pode ter um nível socioeconômico que ele não tem instrução para isso, então a gente tem que passar a partir desse momento. Então, assim, ó, pessoal, tudo bem, a gente vai mostrar na frente do espelho, a gente vai mostrar com modelo, né? A gente pode usar filme, a gente pode usar panfletinho mostrando, dá para ele levar e tudo mais. Mas a coisa mais importante que vocês aprenderam, a gente tem que corar a placa desse paciente e mostrar para ele onde está a placa. Porque por mais que a gente consiga ver, e nesse caso aqui é muito evidente, o paciente não sabe, ele não é dentista. Às vezes para ele, essa placa aí tá até fechando aquelas lesões escurecidas, né? Então assim, ó, a gente tem que corar. Por que a gente cora a placa do paciente? Para fazer motivação. E essa motivação ela tem que ser durante todo o tratamento, principalmente porque vocês estão vendo aí que ele é um paciente de alto risco de cárie, né? Então a gente vai corar e vai aí sim mostrar ao paciente como ele vai fazer essa higienização. Como é difícil ele remover esse biofilme, porque corado a gente coloca ele para escovar e aí sim ele vai ver quanto tempo, né, quanto ele tem que fazer a técnica correta para remover esse biofilme. Então, assim, a evidenciação de placa é muito importante, né? A Natália escreveu aqui sobre a evidenciação, para mostrar a gravidade, ou seja, quanta placa ele tem, como é difícil ele remover essa placa. A gente cora e pede para o paciente escovar e pede para o paciente passar o fio dental. Vocês sabem disso. Quando vocês coram um paciente, depois vocês têm que fazer a profilaxia, é mais fácil por causa da escovinha, né? Mas na interproximal, hora que você tem que passar o fio dental, quanto tempo você demora para remover o evidenciador dali? E por que tá corado? Porque tem placa. Então, a gente tem que evidenciar para mostrar para o paciente como fazer isso, tá? Como é o uso do fio dental, como é o uso da escova. Então, é importante no modelo, é importante a gente usar outros métodos, mas é importante a gente pedir para o paciente fazer essa escovação para ver quanto é difícil ele fazer a remoção do biofilme. Bom, então falando da escova, fio dental, aí o pessoal falou aqui da importância do dentifrício fluoretado, lógico, né? A gente tem que tirar todas as dúvidas desse paciente sobre dentifrício. Na verdade, né, pessoal, que a gente fala assim, dentifrício, lógico, a maioria deles tem flúor, mas o mais importante né, que ele pode usar qualquer um aí, porque o mais importante nesse caso dele realmente está sendo a remoção mecânica do biofilme. Aí a gente pode partir realmente para o inquérito da dieta, né? Conversar com esse paciente sobre a dieta, explicar o que é uma dieta cariogênica, né? O que a gente tem que explicar sobre a dieta? O que é importante a gente explicar sobre a dieta para esse paciente? Que ele não pode comer doce, é isso? Quais são os alimentos que, por consistência, eles têm maior tendência a grudar, por serem mais, por ter sacarose, eles têm uma ação cariogênica, que é estimular esse crescimento bacteriano, né, servir de subsídio. O ideal seria ele evitar mais de 3 vezes por dia, mais ou menos, ingestão de açúcares, sempre antes de dormir, de qualquer forma, né, que era importante ele escovar, depois as principais alimentações, porque esses alimentos servem de crescimento, de subsídio, né, de alimentozinho para as bactérias. Aqui o pessoal também está falando, né, a gente está falando você falou sobre a consistência dos alimentos, sobre a sacarose, né, que é a cola biológica. E a gente o pessoal aqui está falando, a Nadine, a Bianca, né, tá falando sobre a frequência. Lembra das curvas?
né? Sobre a frequência de alimentação. Então, assim, ó, é importante a consistência e é importante também a frequência de ingestão de alimentos. Lembra que eu falava para vocês, né? Quer comer um saco de bala, senta e come o saco. Não fica comendo várias vezes ao dia. Por quê? Porque não vai dar tempo de ter a remineralização se a gente pensar na curva aí, do pH da cavidade oral, tá? Então, a gente tem que explicar tudo isso para o paciente, né? Às vezes a gente fala, porque come açúcar. Então, assim, não é que não é para comer, né, açúcar, mas a gente tem que explicar como isso deve acontecer. Então, a gente também tem que falar sobre a dieta, a gente tem que falar sobre todos os fatores etiológicos da doença cárie. E a dieta é uma coisa muito importante. O que mais que a gente tem que passar para esse paciente, pessoal? Ó, eu estou perguntando aqui de medidas educativas e preventivas. Pense, esse paciente tem 15 anos. Tem que fazer alguma outra coisa diferente? Mas agora você está falando na nossa prevenção já ativa ou ainda que dependa dele? Não, medidas educativas, gente, isso daí que a gente falou agora até foi, né, educativa e preventiva, mas a gente também pode nós fazemos alguns métodos preventivos. Agora, pensa antes, esse paciente ele tem 15 anos. A gente atende esse paciente sozinho lá dentro? O que a gente sempre fala quando entra um paciente menor? Autorização pelos pais, orientação também dos pais. Autorização dos pais, e a gente sempre tem que atender na presença dos pais, né? Aqui o Vitor tá falando, a gente tem que conversar com os pais. Conversar o que com os pais? A Sara já respondeu, a gente tem que orientar, a Nadine também, orientar os pais também, né? Por quê? Não adianta só a gente falar, ele é menor, a gente tem que orientar. Claro que não é uma criança de 6 anos, pessoal, mas a gente tem que orientar os pais também, né? Conversar com os pais sobre as orientações que a gente passou para o filho dele, porque eles podem, aqui a Nadine está escrevendo, né? Ajudar, monitorar, motivar o filho, e eles também podem aprender com isso, né? Porque imagine só, se ele vem com essa cavidade oral, como será a cavidade? Como é que está a higiene oral dos pais? Não é? Então, a gente também tem que orientar a família, a gente também tem que orientar o responsável e dar a ciência de como está a cavidade oral do filho dele. Isso é uma medida também educativa preventiva. A gente nunca pode esquecer que, dependendo da idade, a gente tem que orientar também os pais, tá? Isso daí é uma coisa muito importante. Bom, o que mais? Aí, medidas preventivas, o pessoal tá falando aqui também, né? Fazer aplicação tópica de flúor, indicar bochecho com flúor, tudo isso são medidas preventivas. Aplicação de selante, aplicação de verniz fluoretado, aplicação tópica de flúor, né? Fazer a adequação do meio, tudo isso é medida preventiva. Quando a gente fala em prevenção, é isso também, né? Então, assim, ó, falta alguma coisa aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aplicação de selante, ó lá. O que mais? Ó lá, o pessoal tá falando aqui que a gente orienta, né, o adolescente, mas é bem difícil. Então, melhor mesmo é focar nos pais. Claro, a gente tem que focar em todo mundo, mas os pais também têm que estar cientes, até para mudar os hábitos dos pais e ajudar nos pacientes, tá? O que mais, pessoal? Bom, então aqui, ó. Eu coloquei aqui, vamos ver se a gente esqueceu de alguma coisa. Quais as medidas educativas preventivas que podem ser instituídas para o caso? Educação de forma geral, higiene oral, importância da escovação, uso do fio dental todos os dias, né? Então, eu coloquei aqui para toda a família. Outra coisa que a gente não falou, né, pessoal? A gente pode se estender para muitas coisas e é obrigação nossa, porque o paciente não sabe. Manutenção e armazenamento da escova, tudo isso a gente tem que passar para o nosso paciente, tá? Então, aqui, explicar como usar o fio dental,
técnica de escovação, orientações sobre a dieta, então é o aconselhamento dietético, né? O que é uma dieta cariogênica, então a gente falou, aí vocês me falaram sobre frequência e consistência. A importância que a gente não falou, a importância de fazer visitas regulares ao cirurgião dentista para métodos preventivos. Pessoal, assim, ó, e vocês acham que esse paciente é um paciente frequentador de cirurgião dentista? Claro que não, né? Porque para estar com esse monte de biofilme com essas lesões, o que acontece? Esse paciente não faz visitas regulares, porque senão poderia estar um pouco melhor. Eu sei que a gente, né, a gente fala, ai, professor, é difícil, não dá pra gente, né, a gente fala, às vezes o paciente volta assim. Mas se ele tivesse feito visitas regulares, talvez não estivesse desse modo, né? Ele poderia estar vindo, ter aplicado técnicas, o cirurgião dentista aplicado técnicas preventivas. Então, assim, importância de fazer visitas regulares ao cirurgião dentista também é muito importante a gente passar, não só quando o paciente veio com dor, porque esse paciente ele veio por quê? Porque ele está com dor quando ele toma gelado e quando ele come doce. Provavelmente foi por isso que ele procurou o cirurgião dentista, né? Então, aqui, ó, outra coisa que a gente já falou evidenciação de placa e a motivação, né? Que é o índice de placa visível para mostrar para o paciente, a motivação, a aplicação de selante, a aplicação tópica de flúor. Pessoal, assim, ó, a gente tem que entender que o sucesso do tratamento do paciente depende, lógico, do paciente, mas depende muito do profissional. Se o paciente for, a gente tratar, né, que eu falo, a gente restaurar esses dentes e não explicar para ele realmente que ele tem que escovar 3 vezes por dia, como falar sobre a dieta e explicar detalhadamente, a gente não está fazendo a nossa parte, né? A gente está trabalhando naquela odontologia curativa que era tapa-buraco, porque o paciente vai voltar daqui 6 meses do mesmo jeito e às vezes pior, né? Então, a gente tem que trabalhar na motivação do paciente. Vocês estão cansados de escutar isso daí, né? Então, às vezes a gente fica decepcionado. Ai, professora, mas eu explico tanto, mas eu falo tanto. Essa semana o índice de placa estava 99, essa semana está 90, quer dizer, não diminuiu nada. A gente tem que continuar fazendo o nosso papel, tá? Para mudar esse paradigma. E o sucesso do seu tratamento vai depender disso, né? Porque o paciente vai falar assim, eu vou a cada 6 meses no cirurgião dentista e eu tô cheio de lesão de cárie. O que esse cirurgião dentista tá fazendo? É claro que a culpa não é sua em termos, né? Porque se você não motiva, se você não cobra desse paciente, ele vai jogar a culpa nas suas costas. Eu volto e sempre tô com lesão de cárie, né? Então, assim, eu sei que às vezes a gente fica decepcionado, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Bom, aqui, ó, pessoal, qual o provável diagnóstico dos dentes 11 e 12? Qual é o provável diagnóstico? Como que a gente faz esse diagnóstico? Eu fiz a profilaxia, né? Porque com aquela placa não dava para ver nada. E como que eu faço para olhar isso daí? Tem que secar bem, higienizar, secar bem a região para. Justamente. Como que a gente faz o diagnóstico de lesão de cárie? Aqui o pessoal escrevendo. Boa iluminação, secar bem, né? A superfície do dente tem que estar limpa, muito limpa e seca, para a gente poder ver as características dessa lesão de mancha branca, né? Até para a gente fazer um diagnóstico diferencial de hipoplasia de esmalte, de fluorose, que depois a gente vai falar também aí numa outra aula, tá? Então, assim, a gente observando aí todo esse biofilme que o paciente tem, essa condição, qual é o provável diagnóstico dos dentes 11 e 12? Então, aqui o pessoal está escrevendo, né? Superfície opaca, rugosa, né? Porque lesão de cárie ativa em
esmalte. Então, isso daí é uma coisa que vocês têm que deixar claro, né, pessoal? É em esmalte, lógico, que é em esmalte. Você fala, professora, você é boba, mas não é o caso. Se você perguntar o diagnóstico, o que você tem que me responder do 11/12? Lesão de cárie ativa em esmalte, tá certo? Então, aqui, ó, cárie ativa, rugosa, né? A gengiva, lembra? Isso daí é uma característica também. A gengiva ao redor dessas lesões nas cervicais inflamada, que a Bianca tá falando, né? Isso daí nunca ninguém fala, mas isso faz parte do diagnóstico realmente, tá? Bom, e como que a gente vai tratar esses dentes? Seria a remineralização, professora, desse que tem só na cervical, a mancha branca em cervical? Desse só que você fala é o 11 e o 12 ou outro dente, ou só o 11 ou só o 12? Só o 11. No caso, tratar o 11 com remineralização, né? Na verdade, assim, os dois nós vamos tratar com remineralização, tá? Quando a gente tem lesão de cárie ativa em esmalte, não tem cavitação, não tem nada disso, nós vamos tratar com remineralização desse esmalte. Então, o pessoal tá falando aqui, fluorterapia, né? Aplicação de flúor, que pode ser o verniz fluoretado, a Sala tá escrevendo aqui, ou flúor tópico em gel, que a Bianca tá escrevendo aqui, para a gente fazer a remineralização desse esmalte. Isso daí também tem naqueles casos lá que a gente está fazendo, né? E teve gente também que me falou uma outra coisa. Então, assim, eu não me lembro agora todo mundo que escreveu sobre isso, mas acho que uma das pessoas que escreveu foi a Helena, que é sobre os infiltrantes resinosos. Olha lá, a Ana Crisnat também escreveu aqui agora, que eu perguntei. Ela também escreveu sobre os infiltrantes resinosos, né? Que vocês devem ter aprendido até na odontologia preventiva, que são, depois que você faz remineralização e tudo mais, você faz um infiltrante resinoso para diminuir essa porosidade dos dentes, tá? Então, assim, são essas formas de tratar. Mas, assim, ó, quem escreveu que é remineralização, aplicação de verniz fluoretado e aplicação tópica, né, de flúor gel, ok, né? Indicar para esse paciente usar bochecho com flúor, ótimo. Sabe por quê? Porque esse paciente tem um alto risco de cárie. Até a gente não tirar ele do alto risco de cárie, a gente não tem como deixar esse paciente sem uma boa quantidade de flúor. Pode falar, Nadine. Qual seria a melhor frequência para aplicação de flúor tópico em gel? Então, nesses casos de alto risco de cárie, que esse paciente apresenta essa grande quantidade de biofilme, a gente tem que fazer visitas semanais e pelo menos 4 aplicações de flúor... De flúor tópico. Ixi, tá bom. Oi? Oi, quem tá falando? Quem me chamou, gente? Alguém me chamou e falou, nossa. Tá certo? Também. Professora, alguém falou. Deixa eu só lembrar vocês do início nosso aqui na universidade, dos primeiros exames nos nossos pacientes, que são da Baixada, e lembrá-los que os naturais, né, os nativos da Baixada Santista, aí, a gente observa muito esse tipo de quadro de manchas, né, brancas em dentes, né, uns mais, outros menos, inclusive vocês, porque os primeiros exames foram feitos uns nos outros, né? Então, espero que vocês, além de tudo, nesse exercício que a gente está fazendo, se lembrem que vocês, seus parentes, todo mundo que está à volta de vocês, potencialmente podem desenvolver esse tipo de patologia e que vocês têm a obrigação de interromper o processo, não é? Então, acho interessante de lembrar, porque isso para mim, que de 6 anos para cá que eu estou na universidade, isso para mim foi uma coisa marcante e que todo ano, em todas as minhas atividades, eu constato
esse tipo de ocorrência, tá bom? Só isso aí. Acho que foi a Nadine, Gabriela. Mas acho que travou. Ela travou. Espera só um pouquinho, gente, só um segundinho aqui. Bom, Nadine, tudo bem? Deu certo? Frequência no tratamento quando foi para aplicação de flúor tópico, voltou. Mas você escutou, Nadine, o que eu falei? Que nesse caso aí com alto risco de cárie, a gente vai fazer pelo menos 4 semanas de aplicação. Tá bom? Bom, então beleza. Então aqui, ó, pessoal, a respostinha, né? Qual o provável diagnóstico? Cárie ativa em esmalte e como tratar os dentes 11 e 12. Lógico, controle de placa, controle da dieta, né? A gente não pode esquecer disso. E a fluorterapia. Bom, agora, qual é o provável diagnóstico para os dentes 21 e 22? E como tratar os dentes 21 e 22. Então, vamos falar primeiro qual é o provável diagnóstico dos dentes 21 e 22. O que vocês acham aí? O Jamison está perguntando aqui se há um limite para aplicação tópica de flúor. Jamison, é assim, ó, até você conseguir essa remineralização, né, e tirar o paciente do alto risco de cárie. Aí você não precisa mais fazer essa aplicação tópica de flúor. Tem paciente que não tem indicação de aplicação tópica de flúor. Por exemplo, se eu for no seu consultório, você não vai precisar indicar aplicação tópica de flúor em mim, porque eu não sou um paciente de alto risco de cárie. Então, aqui, ó, o pessoal tá falando aqui lesão de cárie inativa, né? Se a gente for lembrar aqui do diagnóstico, né, clínico de lesão de cárie ativa e lesão de cárie inativa, eu sei que algumas coisas confundem vocês, porque tem muita literatura que escreve que quando ela é escura desse jeito, é uma lesão de cárie inativa, né? Mas não é o caso. Se vocês acham que esse paciente com aquele tanto de biofilme, inclusive dentro da cavidade, tinha uma lesão de cárie inativa, é uma lesão de cárie inativa, olha bem na imagem a característica dela, né? Quando a gente seca, a lesão de cárie inativa, ela é uma superfície com aspecto seco. Olha essa como é aspecto úmido, né? Olha lá, a Bianca tá falando que a dentina tá amolecida, dá para ver que a dentina tá amolecida. Então, é uma lesão de cárie ativa, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida disso? Olha Apesar só, de escura, né, professora? apesar de escura, porque justamente, né, Mari, porque assim, na literatura, eles descrevem a lesão de cárie inativa como uma lesão escura, como uma lesão acastanhada. Mas não é só na lesão de cárie inativa que ela é escura, na lesão de cárie ativa também. Então, a lesão de cárie ativa, ela tem esse aspecto molhado, tá? Então, a gente consegue ver isso daí. Então, é uma lesão de cárie ativa em dentina, né? Então, 11 e 12 em esmalte, 21 e 22, lesão de cárie ativa em dentina. Tudo bem, pessoal? Tem que fazer a profilaxia para a gente conseguir olhar, né, pessoal? Porque com aquele biofilme que tinha, não tem nem como a gente passar nada para o paciente. E como tratar esses dentes 21 e 22? O que a gente vai fazer aí? O paciente não reclamou de dor nesses dentes, ele reclamou de dor no dente 16, só para informação, mas enfim. Como que a gente vai fazer o tratamento desses dentes? Fala, gente, alguém fala? Abre o microfone aí.
Ótimo, Gabriela, raio-x inicial. A gente vai fazer um raio-x inicial desses dentes para, né, ver se não tem algum envolvimento endodôntico, né, alguma coisa desse tipo. E a partir do raio-x inicial, né, e do exame clínico, a gente vai poder fazer o tratamento ainda. Partindo do princípio que não tem nenhum envolvimento endodôntico, o que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer? A remoção dessa lesão de cárie. É assim, eu sei que é foto, né? Mas a gente consegue perceber que é uma lesão, que são lesões profundas, tá certo? Então, o que a gente faz? Como que a gente vai remover esse tecido, contaminar essa lesão de cárie, né? A gente já vai com broca direto aí? Não, né? Ninguém tá falando. A gente vai fazer a remoção com curetas. Olha lá, o pessoal tá respondendo aqui. Não, a gente vai fazer a remoção com curetas. A gente vai remover só a dentina infectada. Então, é aquela que a gente consegue remover com a cureta. E a gente vai deixar a dentina afetada. Porque se a gente for remover tudo, pessoal, provavelmente a gente vai ter uma comunicação. Então, assim, a gente tem que sempre fazer o tratamento mais conservador. Então, a gente vai tirar a dentina infectada, deixa a dentina afetada, tá certo? E restaura com o quê? Ionômero? Com ionômero. Ótimo. Né? Então, assim, ó, se a gente deixou a dentina afetada, a gente precisa de uma remineralização dessa dentina, né? Que é o que a gente vai fazer um tratamento conservador. Então, a gente vai restaurar com o ionômero de vidro. Então, a gente está fazendo nesse momento uma adequação do meio. Então, a gente vai esperar, desculpa, essa remineralização. Mesmo porque, pessoal, já teve gente aqui que escreveu restaurar com resina composta, né? E assim, e nos casos lá que o pessoal me respondeu, também teve gente que restaurou com resina composta. Agora, prestem bem atenção. Olha a gengiva desse paciente. Vocês acham que se eu fizer a remoção do tecido cariado e eu fizer uma restauração com resina composta aí, tá certo? Direto? Olha a gengiva. Por mais que você vá isolar, fazer isolamento absoluto. Não dá pra gente restaurar com essa gengiva babando desse jeito, né, pessoal? A gente tem que melhorar essa condição para depois poder, até para dar um formato aí, para poder dar um acabamento na restauração. Olha só como a arquitetura dessa gengiva. Ela não tá com um formato normal. Né? Olha como ela está inflamada, vai estar sangrando, vai atrapalhar na restauração. Então, a gente vai fazer essa adequação do meio. Além da gente fazer um tratamento conservador, de deixar a dentina afetada, remineralização, o paciente vai conseguir escovar melhor essa região, né? A gente vai resolver o problema dessa gengivite, depois a gente vai restaurar com resina composta. Mesmo porque, pessoal, a gente tem que tirar esse paciente do alto risco de cárie. Eu restaurando esses dentes com ionômero de vidro no primeiro momento, eu vou ter a liberação de flúor para dentro da cavidade e eu vou também ter liberação de flúor para a cavidade oral. A gente sempre tem que pensar em todas essas características e essas vantagens do ionômero de vidro, tá? Nós vamos falar já aí, Michele, tá? Quando que nós vamos tirar o ionômero de vidro. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó. Qual o provável diagnóstico dos dentes 21 e 22? Cárie ativa cavitária em esmalte, dentina, né? Como tratar os dentes, controle de placa, controle da dieta, tudo faz parte do tratamento desse dente. Restauração com ionômero de vidro. Aqui, ó, porque eu falei para vocês, principalmente também, né, por causa dessa gengiva, não dá para colocar resina composta ainda. Então, aqui, ó, quando que a gente vai fazer restauração com a resina composta?
quando a gente tiver o controle dos fatores etiológicos da doença cárie. Quando eu tirar esse paciente do alto risco de cárie, quando essa gengivite estiver curada, eu posso fazer a restauração daí com resina composta. Tudo bem, pessoal? E nós vamos falar como que nós vamos fazer isso. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês vão me falar assim, ó, não sei se alguém vai falar, mas enfim. Ai, professora, mas eu vou colocar um ionômero de vidro aqui, pelo amor de Deus, né? O paciente tem 15 anos, como é que fala? Não vai ficar estético se a gente colocar cimento de ionômero de vidro. Pessoal, vocês sabem hoje que ionômero de vidro, a tecnologia do ionômero de vidro, não tem o que falar. Né? A gente tem o ionômero de vidro aí, até dá para até escolher cor do ionômero de vidro, né? Então a gente consegue sim deixar uma coisa não totalmente estética, né? Como se fosse uma restauração muito bem feita de resina, mas fica muito bom, né? Mesmo porque o paciente vai ficar super motivado. Um paciente, imagina, de 15 anos, um adolescente, a gente tirar essa aparência desses dentes dele dessa forma, né? Então, isso já vai motivar o paciente a fazer essa higiene oral, tá certo? Tudo bem, pessoal? Sim? Sim. Sim. Bom, qual é o motivo da dor no elemento 16? Então, a gente tem um exame clínico. O que a gente tem que fazer aqui para saber o motivo da dor do elemento 16? O que vocês acham que esse dente tem? Vocês acham que tem lesão de cárie aqui? O pessoal está falando que precisa fazer um raio-x. Lógico, a primeira coisa que a gente vai fazer é um raio-x, tá? Bom, aí o pessoal está respondendo, o que vocês acham que tem aqui? Uma cárie oculta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer realmente é um raio-x e realmente a gente achou aqui, ó, uma mega power lesão de cárie oculta, né? Principalmente aqui na distal. A gente não consegue ver, né, gente? Mas, ó, uma lesão de cárie oculta. Bem extensa, na verdade. Então, aqui, cárie em dentina profunda. Por isso que ele tem essa dor de dente. Então, aqui, qual o provável diagnóstico pulpar do elemento 16? Então, lembra, ó, ele apresentou no consultório, queixando de cavitação nos dentes e dor quando toma gelado e quando come doce no dente 16. Qual é o provável diagnóstico pulpar do elemento 16? O pulpite reversível? Oi? Pulpite reversível. Pulpite reversível. Agora a professora Maristela vai falar aí. Tudo bem, professora? Pulpite reversível? O pessoal está escrevendo aqui pulpite Não, reversível. acho que nesse caso não. Nesse caso não é mais reversível não, porque você tem a diminuição da câmara pulpar, né? O corno pulpar distal, ele já está todo lá comprimido. A imagem, né, radiolúcida, até tirar toda essa lesão de cárie, provavelmente quase que 100% atingirá a câmara pulpar. Para mim é uma pulpite irreversível. É que assim, né, professora, eles estão aqui na pulpite reversível, né, porque, assim, bom, vamos perguntar aqui para eles. Por que vocês acham que é uma pulpite reversível? Muito grande essa cárie, coitado. Tá, estão respondendo aqui por conta da radiografia. Não aparenta chegar na polpa. O que mais? Pela dor, pelo tipo de dor, Diego, né? Não é dor espontânea, ela passa depois da remoção do estímulo.
né? Então, assim, é por isso que eles têm, como eles, né, têm essa, como é que fala? Essa descrição das características, eles acabam colocando como pulpite reversível. Entendeu? Né, pessoal? É isso que vocês estão falando, né? Temos a não experiência. Hã? Não temos a experiência. Não, porque na verdade, assim, pelo que vocês observam aí da teoria, né? Realmente vocês vão colocar como uma pulpite reversível, por todas essas características, por causa do tipo da dor, né? E tudo mais. A Bianca, não dói com calor, né? Não dói com quente. Oi? Não dói com quente, Não. né? Não, também não dói com quente. Então, assim, professora Maristela, aqui, realmente, a professora Maristela está passando todas aí as informações com relação à experiência, né? Então, no caso aqui, o que vocês fariam com esse dente? Então, vai abrir, né? Abre com o quê? Como que você vai chegar ali naquela lesão de cárie dentina? É o que eu estou escrevendo aqui, não dói com quente, não é chátil. Broca esférica, beleza. Broca esférica diamantada, abriu. Certinho, olha lá. Na dentina, vamos fazer o quê? Remoção da cárie. Broca 10, 16, certinho. 10, 16, 10, 12, 10, 16, 10, 12, 10, 14. Para abrir. E a hora que chega na dentina? O que nós vamos usar? Carbide em indo, eles não estão instruídos para usar carbide na dentina. Pela endo, né? Tá Mas na escrito aqui, dentística, sim, né? cureta afiada, né? Pessoal, assim, a gente sempre tem que lembrar que, assim, alta rotação a gente vai usar em esmalte para abrir o esmalte. Quando a gente chega na dentina, se a gente usar alta rotação, a gente vai tirar a dentina infectada, dentina afetada e dentina saudável. Então, a gente vai usar em dentina, para remoção de cárie, a gente vai usar cureta ou a gente vai usar baixa rotação, tá? Então, quanto maior a cavidade, lembrem-se, maior é a broca de alta rotação que eu vou usar, tá certo? Por quê? Porque a baixa rotação, pessoal, ela só vai tirar a dentina cariada, ela não vai tirar dentina saudável. E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? Né? Remover esse tecido cariado. Houve exposição pulpar, não foi culpa de ninguém. A lesão de cárie já estava lá próxima à polpa. Agora, se você for com uma broca de alta rotação aqui, e aliás, em qualquer dente, você vai causar uma exposição pulpar, porque não dá para saber o que você está tirando. Né? Quando a gente tira com cureta, a gente consegue ver a remoção do tecido. Quando eu tiro em baixa rotação, eu tiro a infectada e eu tiro a afetada também com baixa rotação. Né? Então, não é um tratamento tão, como é que fala? Conservador. Eu tiro a afetada. A hora que acaba a lesão de cárie, para de ter tecido cariado, para de sair, como é que fala? Para de sair tecido de dente ali, essa dentina. Né? Então, a cavidade ela vai ficando lisa e ela vai ficando durinha. Você pode passar a broca de baixa rotação, não é com força, lógico que a gente vai passar, eu falo que é como se a gente passasse um arado, né? Então, isso daí vai acabar. Sai o tecido só, o tecido amolecido, justamente, tá? Então, assim, a partir desse momento, a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? Se a gente usar a cureta,
a gente pode fazer o quê? Aqui, provavelmente, né, professora Maristela, eu acho que não vai expor se a gente usar a cureta. E aí a gente pode tentar um tratamento conservador. A gente também vai restaurar com o ionômero de vidro e depois, num outro momento, a gente restaura com a resina, né? Deixa essa proteção, se tudo der certo, deixa essa proteção do ionômero e depois coloca a resina. Se a gente usar a broca carbide em baixa rotação, a gente vai um pouquinho mais aí, a gente vai pegar um pouquinho aí da dentina afetada. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vai expor, não vai expor, mas a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que tentar o tratamento conservador, né? Ainda mais vocês estão assim, você olhou lá no seu diagnóstico, você está lá no seu consultório, sem a gente, vocês falaram, a gente não tem experiência. Ótimo, vai com a cureta, vai com a cureta. Removeu com a cureta, tenta um tratamento conservador. Se o paciente está falando que a dor vai e volta só com gelado e tudo mais, tenta um tratamento conservador. Limpa e tenta fazer um tratamento conservador, que você vai ver depois você vai ver o que vai acontecer, né? Não havendo exposição. O par, se tem essas características, você pode seguir para esse caminho de tentar um tratamento conservador, tá certo? Eu queria lembrar vocês que o cirurgião dentista, ele é um artista, né, que tem suas ferramentas para estar em uso em todas as suas atividades. Então, na dentística, na cirurgia, na periodontia, né, os instrumentos, as ferramentas, elas estão à nossa disposição. Então, o conceito de penetração com a broca, né, de penetração nos tecidos, ele é muito importante, inclusive na cirurgia, né? Na cirurgia nossa lá, com sangue, em tecido ósseo, né? Por quê? Porque o mesmo conceito é usado para trepanar um seio maxilar sem romper a membrana do seio maxilar. Então, uma broca de tamanho, de diâmetro grande, ela penetra muito pouco no tecido, ela tira o tecido de forma superficial, porque a região onde ela toca no tecido, ela é muito extensa, mais extensa, menos penetrante, diferente de você usar uma broca pequena, que ela praticamente trabalha como uma agulha, ela vai tirando só naquele ponto e penetrando para dentro dos tecidos. Então, é muito importante a gente saber mudar e usar as ferramentas de forma adequada. Então, nesse caso, usando-se uma broca laminada, né, com carbide, de um tamanho proporcional à cavidade, obviamente, mas maior, você tem menos chance de penetrar nos tecidos e trepanar, sempre com a mão delicada, sempre com a mão sentindo os tecidos, não é uma coisa agressiva, é um tirar leve, com cuidado, para que não se exceda e se retire tecido que pode ser reaproveitado, pode ser remineralizado, ele pode proteger a nossa câmara pulpar, né? E mais para frente, se vocês quiserem, eu posso até passar a filmagem, né? Eu tenho alguns vídeos de elevação de seio maxilar, se vocês já viram, tudo bem, mas usando broca carbide, né? Usando o piezo e usando broca carbide. E os resultados são idênticos, não é? É um instrumento que vocês compram no primeiro ano de faculdade, um baixa rotação, e ele pode ser usado para essas trepanações, tá bom? Então, o que adiantou eu abrir a boca agora e falar com vocês? Que vocês têm que ter domínio dos seus instrumentos, das suas ferramentas, para as necessidades que vocês têm. Então, tem que ter isso bem na cabeça, que esse conceito de uso da ferramenta, que são os diâmetros de suas brocas. Né? Eu acho que é interessante estar falando com vocês. Da mesma forma que para secções de dente, né, existem sequências de brocas para se cortar dente, para se fazer as secções, para que a gente tenha as incisões mais precisas, né? Isso para uma outra situação a gente vai falar, tá bom? Só complementando, professora,
Porque, assim, também tem que prestar atenção, né? Que nem elas estão falando que o clínico, né, ajudaria um pouco melhor. A gente está falando em tratamento conservador, porém, como nós estamos falando de um dente jovem, então a gente imagina que esses canais sejam amplos e, assim, o calor, como você tem a dilatação, né, da polpa, ainda não está, porque o canal dele é novo, é amplo, então, assim, o calor ainda não, mesmo que ele tenha alguma sintomatologia, a extensão, né, o alargamento desses condutos, ele ainda não dá uma indicação de uma polpa irreversível, entendeu? Então, é isso também. Só dói com gelada, é difícil doer com muito calor. Ele tem os canais diferentes da gente, né, de 25, 26 anos. Ele é jovem, então ele está amplo, tá? É mais por isso. Professora, mesmo que a gente tente esse tratamento conservador, num outro momento isso não significa que não vai ter que fazer ainda, né? Porque às vezes as bactérias, elas até já penetraram. Nesse momento ela é reversível, mas num outro momento pode ser que já tenha causado até a penetração de bactérias mesmo, até pelos canalículos ali, né? Porque cada dor, assim, dependendo do tamanho do conduto, né? Porque é um lugar estreito, né? Então, o calor, obviamente, né? Ele dilata. E aí, aquela compressão, né? Dos tecidos, né? O tecido pulpar, a artéria, a veia, todo aquele tecido que existe lá dentro. Então, num dente jovem, ele não vai ter a mesma sintomatologia de um adulto. Então, ele pode... É o clínico que é o diferencial, né? Quando vai fazer a remoção desse tecido. Sim. Só para complementar. Eu queria só complementar, como é uma disciplina de clínica integrada, a gente tem que lembrar sempre que o cirurgião dentista vai ter que tomar decisão. Então, nós temos aqui um especialista em endodontia, né, que resolve o problema endodonticamente para que esse dente permaneça na cavidade oral por muito tempo, né? E clínicos aqui nessa área, clínicos que trabalham na área e tudo mais. Então, a tomada de decisão, ela é exclusiva do profissional, né? Não existe como recriminar um profissional que fez isso ou aquilo, né? Por isso que é muito complicado receber pacientes reclamando dos dentistas anteriores, porque só sabe o que está acontecendo o profissional que tem o contato com o paciente no exame clínico, não é? Então, não existe uma fórmula mágica de conduta. Isso que o nosso aluno tem que entender. Ele tem que entender que ele tem que usar o conhecimento para fazer o diagnóstico mais correto dentro das possibilidades e das condições que o paciente transmitiu as informações, que ele pôde colher essas informações, que ele transmitiu as perguntas, que o paciente entenda também o que ele perguntou e todo o contexto do tratamento. Então, a vida inteira nós vamos ter decisões a serem tomadas, não é? E não são decisões, mesmo que não dê certo, não são decisões erradas, né? Porque o único indivíduo que tem todas as informações é o profissional que está ali atendendo o paciente no momento do atendimento, não é? Então, o julgamento depois do resultado do trabalho, ele é complicado. Por quê? Porque você pode, por exemplo, investir num tratamento conservador, o paciente tem custo para fazer, tempo que gasta, né? Às vezes são tratamentos que demoram algum tempo, você tem que fazer um curativo de espera e tudo mais. E depois de um tempo você tem que abrir o dente para fazer endo porque doeu e perdeu todo o trabalho que foi feito. Isso tudo tem que ser a decisão do profissional, a confiança do paciente e a responsabilidade compartilhada entre o paciente e o profissional. Por isso que não se deve esconder informação de paciente. Quebrou a lima no conduto? Fala para o paciente. Porque depois uma radiografia vai mostrar a sua conduta que não foi correta, não é? E tudo que a gente faz, a verdade sempre é a melhor opção. Então,
deve ser passado para o paciente os riscos que a gente corre, sem apavorar o paciente, mas para que ele saiba que aquilo é natural do tratamento em odontologia e que esse risco vai ser assumido pelos dois e provavelmente a gente só vai fazer o procedimento porque tem uma chance muito boa de dar tudo certo. Se não der certo, está previsto essa possibilidade. Então, isso, eu estou tendo essa fala porque os insucessos, eles são, primeiro, eles instruem muito a gente porque nós aprendemos com as nossas derrotas. Sim. Né? Mas eles são muito graves para as pessoas que são muito, entre aspas, vaidosas ou responsáveis, vamos dizer assim. E muitas vezes acabam criando uma repulsa em fazer o procedimento, que é muito pelo contrário. A gente tem que estar sempre tentando fazer o melhor para o paciente. Os insucessos são passíveis de acontecer com a melhor da conduta que a gente faça, né? E eles devem ser, a nossa habilidade deve ser aperfeiçoada, o nosso diagnóstico, as nossas previsões, para que cada vez a gente tenha tratamentos melhores resolvidos. Não é? Então, essa conversa aqui é uma conversa de uma série de pessoas que estão tentando raciocinar diante das informações para dar uma melhor conduta para esse paciente. Não é? E vai chegar num ponto que vocês vão estar sozinhos no consultório, tendo que tomar as suas condutas compartilhadamente com o seu paciente. E eu aconselho que vocês anotem nas fichas essas condutas, o que está acontecendo, que teve dor, que o paciente foi informado. Se possível até, isso é uma coisa que é difícil da gente fazer, o paciente até assinar a ficha, se for uma coisa importante, assinar que tem ciência daquela informação, porque é só assim que a gente se resguarda e tranquilamente a gente vai poder lembrar, ter a informação de volta, né? Eu, particularmente, eu não lembro das coisas, né? Porque é tanta coisa que eu faço, que eu fiz, é impossível. Então, é muito importante ter o registro. E na hora da gente se defender em qualquer situação, esses registros vão valer, né? É isso aí. Inclusive, pessoal, ele só lembra de mim porque eu ando atrás dele, porque senão também não lembra. Só para constar, né, Gabriela? Só para constar. Boca fechada, né? Nada é verdadeiro, né? Tadinho. Então, para fazer uma linha de raciocínio. Então, para fazer uma linha de raciocínio, pelo tipo de dor, mesmo ele sendo jovem e tal, seria reversível, mas aí olhando o raio-x, eu não sei se estou enxergando mais, mas eu tive a impressão que não tem bem uma parte ali que já não tem mais a continuidade do teto pulpar, e aí seria uma pulpectomia. Daria para fazer a pulpectomia nesse caso? Não. Acho que não. Não. Nesse caso aí, ela está pedindo um tratamento conservador. Não. Aí faria o tratamento conservador, não faria a pulpectomia, não. Faria a remoção do tecido cariado até um certo limite, e pelo que eu entendo, ela colocaria um cimento de ionômero de vidro e esperaria um tempo, para ver se esses sintomas dele poderia regredir, né? Mari, mas assim, ó, eu acho que ela tá falando assim, e se ela, por exemplo, lá no consultório, ela tomar a decisão, ela falou assim, eu tô achando que não tem continuidade, que eu já tenho que partir para um tratamento endodôntico, é a pulpectomia? Aí faria a pulpectomia. Nesse caso seria uma pulpectomia. E aí tem que analisar direitinho o espaço de lâmina, se tem aumento do espaço periodontal, né? O dente está aí desde os 6 anos. Aí você olha para o segundo molar dele, ainda tem risogênese incompleta, olha lá, os canais amplos. Ele é um paciente complicado, né? Porque ele já vem, ele não tem cuidado, né? Não é um dente, ele tem a boca comprometida, né? Uhum. Então, assim, quando tira o tecido é que vê na hora.
Mesmo. Vocês estão vendo, pessoal, como é importante o raciocínio do endodontista? Vamos supor, esse paciente ele tá com esse tipo de dor. Você diagnosticou que é uma pulpite reversível. Você não é endodontista, né? Você quer uma avaliação do endodontista porque ele não tá com dor, ele não tá com dor irreversível. O que você pode fazer? Faz esse tratamento conservador e você pode indicar para uma avaliação do endodontista. Não é, Mari? Sim. Né? Você pode indicar para avaliação do endodontista. Porque não é um tipo de dor que você realmente tem que fazer uma acessa, né? Quando tira o estímulo, ela acessa. Então, mas é aquilo que eu falo, tem que analisar outras coisas, né? Mas nesse momento aí, eu acho que ela faria a remoção do tecido. Então, professora, só para eu entender, que agora eu fiquei um pouco confusa. Se eu não sou endo, eu posso fazer uma pulpotomia, então, e mandar para o endo fazer a pulpectomia não faria pulpotomia, não. Só removeria o tecido cariado e colocaria um cimento de ionômero e encaminharia, ou então você mesmo faria. Não tem como. Não faz pulpotomia, não. Porque é conservador, deixa um pouco desse tecido. Porque, Aliana, a remoção, agora vendo quando ela tirou, não dá a impressão de ser cárie amolecida. Então, vou colocar uma minhoca na cabeça de todo mundo. Vamos imaginar que esse paciente é um astronauta. Um astronauta. Nossa, coitada, aí é judiaira. Nossa, imagina a pressão. Vamos imaginar que ele vai para Marte. Ai, né? que dó. Ele não pode ter dor de dente nem infecção, porque ele vai estar na estratosfera. Aí é sacanagem, Cássio. Qual seria não é, Gabriela? Não, tem que fazer, gente. Esquece. Aí tem que fazer a endo. Aí tem que fazer a endo. Justamente. Aí muda tudo. Não é? Uma condição social envolve todo o processo de diagnóstico e conduta. Então, e tem a pressão, né? Por isso que tem que ter o clínico, tem que escutar todas as informações e saber qual que é a melhor conduta para aquele paciente. Professor, e avisar, né, professor? Eu tive um paciente assim, foi até meu cunhado, quando eu removi, foi no mesmo dente, eu removi a lesão, tinha ainda como se fosse um assoalho bem fininho, dava para ver até a cor do sangue já, sabe? Vermelhinha. A professora falou, não remove, faz o curativo e vamos aguardar para observar. No mesmo dia, de madrugada, ele me ligou gritando, vem aqui em casa, pelo amor de Deus, me anestesia, que eu não tô aguentando, tem um coração dentro da minha boca. Ele sentiu muita dor, depois ele não estava sentindo dor antes. Então eu fiquei nessa dúvida, sabe? Eu falei, engraçado, a gente não chegou na câmara pulpar, estava perto, dava para ver os cananículos, né? Dava para ver, estava até minando. Eu lembro que a professora ainda falou, vamos tentar remineralizar, fazer a dentina reparadora, né? E vamos observar, vamos aguardar. Mas ele não aguentou, não. Você fez o melhor. Você tentou. Não deu certo. Abre o dente. Não tem problema. Ele tem que estar sabendo que pode doer. É importante você falar. Ele te chama, você vai lá e faz atendimento de emergência. Tá certo? Você fez tudo certo. Não tem nada errado. Eu acho que a professora quer dar um recado. Obrigada, professor. Obrigada. Não, pessoal, é que assim, ó, hoje a gente não vai conseguir se estender realmente, porque o professor Vitor tem que usar o Zoom para uma reunião do corpo docente. Então, assim, guardem aí as dúvidas de vocês, a gente pode tirar também no WhatsApp, mas depois a gente pode também fazer numa próxima aula, porque a gente está em cima da hora. Eu vou pedir para todo mundo sair mesmo agora, porque a gente está em cima do horário. Tá beijo para todos aí. Beijo. Senão o professor Vitor mata nós. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Mari. Bom, Mari, a gente se encontra até já. Daqui a pouco. Tchau. Até já. Jennifer, Laís e Maria Vitória. Arrivederci. Bacino. Adélia.
Ficou só a Vitória. Mas eu acho que ele tem um outro aqui.